Expedição BR Brasil, continuamos em terras paulistas, literalmente na capital do estado de São Paulo, no coração de São Paulo, por incrível que pareça, numa área de muita mata, uma área fantástica, uma natureza exuberante, com a criação de cabras leiteiras, mini cabra. Eu estou aqui com a criadora Thaís Tatini, Capril Aroeira. Thaís, obrigado por receber a Expedição BR Brasil. Obrigada mesmo. É um prazer a gente poder estar aqui para contar essa história, né? E já falando de história, como é que foi a caprinocultura na sua vida, e principalmente aqui dentro de São Paulo, né? Nós estamos literalmente dentro da cidade de São Paulo, né? Então, tudo começou com o nascimento do meu segundo filho. Quando eu tirei ele do peito, fiz o desmame com 1 ano, ele tinha alergia a leite de vaca. E aí, numa exposição que a gente sempre gostou muito, eu vi a primeira mini cabra da minha vida. Em função do espaço ser pequeno, eu falei, pronto, tá aí a solução. Porque casou. Uma lata de leite, nem tinha, acho que leite de cabra em pó, que eu não lembro não. Mas enfim, era um leite especial que ele precisava tomar, era muito caro. Falei, tá fácil, tem o quintal, nós vamos colocar lá. Mas a desgramada não dava leite nem para os bebês dela. Aí começou o desafio. E a paixão pela cabra. A cabra é um animal, um presente que Deus deu para o homem. É verdade, é verdade. E como é que tem sido esse desenvolvimento, né? Como que foi esse foco? Você persistiu na atividade, está aí fazendo um trabalho já, né? Um capril Aroeira, um capril de referência já nas mini cabras, mas você tem algumas diferenças, né? Que você tem trabalhado com alguns focos. Fala um pouco disso. Eu acredito no animal de função. O animal precisa produzir, eu vejo dessa maneira. A cabra é um animal rústico por excelência. A mini cabra eu acho que é mais rústica ainda, porque eu acho que ela tem uma mistura de muitas raças, é como eu a vejo. Há muitos estudos, muitas defesas de tese com relação à origem da mini cabra, e ninguém sabe ao certo. Para mim, seriam os descartes dos capris convencionais. Começou dessa maneira e a gente chegou onde nós estamos hoje, né? Dada a rusticidade, a facilidade de manejo, que é um animal extremamente dócil, inteligente, e com fácil adaptabilidade, né? Qualquer clima, qualquer região, ela tem essa facilidade. Então, nós optamos, o nosso espaço é pequeno, e logo de cara ali atrás eu desisti do leite, porque não deu tempo dela atender a necessidade do Tiago, e a gente seguiu com a criação. Naquela época, um dos primeiros desafios, não haviam mini cabras no mercado. Eram pouquíssimos os criadores, você tinha que fazer reserva, levava meses para você conseguir. Quando você fazia a compra de um animal, normalmente tinha que ser casal, não se vendia só uma fêmea. A gente já percebia sinais do nanismo, né? Porque esses criadores, eles davam... enfim, eles seguiam criando, mas sem novos criadores, sem animais novos no mercado. Então, esse foi um dos maiores desafios no início. Depois, eu não gostava daquela preto, branco, cinza e as variações sobre isso. Então eu falei, não, então já que a gente não está mais focando no leite, nós vamos colocar a cor, deixar colorido esse rebanho. Trabalhar a fenotipagem do animal. Fenotipagem do animal. Pessoalmente, eu acho o anglo-nubiano uma raça bem diferenciada, justamente por conta das cores que ela apresenta, né? Nós temos um projeto, nós até usamos o anglo-nubiano, mas aqui no Aroeira não. E aí a gente começou com esse desafio de tentar colorir o rebanho, num primeiro momento, sem pensar no leite. E foi um desafio muito grande. E eu me lembro que o primeiro tricolor que nós poderíamos usar porque às vezes nascia um animal perfeito, mas ele era um F2, F3, então um animal que ainda trazia a genética do grande. Então se você tem um macho, um reprodutor que pode chegar a 120 quilos, mesmo que aquele animal pesasse 35, eu sabia que eu não poderia usá-lo. Então a gente precisava descartar. E quando nós chegamos já numa linhagem que poderia ser usada, eu me lembro, o primeiro que nasceu, que era perfeito, no dia seguinte ao nascimento dele, tinha se afogado no bebedouro. Um outro que era perfeito também, eu perdi pendurado pela pata, onde a gente apoia o varão, onde eram baias de cavalo. Então a gente apanha. Com certeza. Eu apanhei demais. Que dificuldades que você viu
nessa linha do tempo, né? Quais foram as principais dificuldades, se houveram, quais foram as principais dificuldades na implantação da atividade em si? Eu creio, por estar dentro da cidade de São Paulo, do município, e que não é uma região rural, então todas as dificuldades, encontrar um veterinário que nos desse suporte, assistência, todos esses cursos a gente conversou tanto, essas bandeiras que você mesmo carrega, né? Nós não temos acesso fácil dentro do município de São Paulo. Encontrar a alimentação adequada, a nossa área é pequena, eu compro praticamente tudo, embora a gente tenha aí umas áreas de capim, né? A gente compra silagem, a gente compra feno, a gente compra ração, a gente compra sal, compra vacina, e essa dificuldade. A vacina até foi o mais fácil de achar dentro do município de São Paulo. Então, eu acho que pra gente aqui tudo foi mais difícil, né? Um desafio atrás do outro. Um desafio atrás do outro. E depois, assim que a gente conseguiu ir colorindo o rebanho, o que aconteceu com o meu rebanho? Ele subiu de tamanho, né? Então, de mini, ele foi para um tamanho que é o que vem ocorrendo hoje com as miniaturas leiteiras, né? Elas não são cabras convencionais, mas ainda algumas estão um pouco acima do tamanho da... Você toca num ponto interessante, porque de fato não existe um padrão para ser denominado mini, né? Nós temos, por exemplo, no pônei, né? Nos equinos, né? Na raça pônei, existe um padrão, né? Aceitável para registro em termos de tamanho, conformação, né? Características da raça. A mini cabra ainda está numa fase de desenvolvimento e de definição desse padrão, né? Isso tem sido uma luta muito grande, né? E que eu, Thaís, dentro do Aroeira, procuro seguir os padrões norte-americanos, que para mim são uma referência, talvez para todo mundo, né? Mas no Brasil a gente não consegue chegar numa definição de padrão. Querem já definir padrões novos ou inventar uma mini cabra brasileira, o que eu sou contra. Porque se a gente já tem um mundo trabalhando com a cabra miniatura, né? Que é o anão nigeriano e o pigmeu africano, por que não seguirmos e trabalharmos em cima disso? Então, não adianta inventar a roda, não adianta inventar a roda, isso já existe, inclusive, que facilitaria a exportação no momento em que isso pudesse acontecer, né? Então, esse hoje, eu acho que é o maior desafio do criador sério. Até porque é muito comum, quando alguém liga, a primeira pergunta que a pessoa faz, né? É quase perguntar se ela tem cabeça. Qual é a altura, né? E tem cabras que têm duas alturas, deviam definir isso. A altura de um cerneiro e a altura de garupa, porque a gente tem percebido essa busca desenfreada. Por tamanho só, né? E esquecendo-se que você vai comprometer muito. E tem que ser um animal equilibrado, né? Quer dizer, tem que ter em todos os aspectos, né? Tamanho de cabeça, orelha, pelagem, etc. Tal, né? Equilibrado, por isso o padrão é fundamental. E você já com essa preocupação da funcionalidade, em que pese ser um animal pequeno, mas é um animal pequeno que pode produzir leite, né? E que pode se reproduzir, porque não é incomum nós ouvirmos de cabras que morrem no parto, de filhotes com má formação, a gente tem ouvido muito isso, e animais que ainda não conseguem mais, chega num tamanho que ela não pode mais... Você reduz a tal ponto que dificulta a reprodução. Né? Então essa definição, você acredita que a gente tem procurado aqui na Expedição Bem Brasil, São Paulo, né, já é o 4º estado que nós estamos visitando, e é o primeiro estado onde a gente está vendo um movimento mais acentuado, pelo menos na região sudeste, trabalhando essa questão da minicabra. Você acredita que em breve vai ter aí um agrupamento e uma organização dos produtores para começar a definir esses parâmetros? Como é que você vê essa questão do associativismo? A própria Capripaulo, que é uma associação já existente, né? Há a possibilidade disso estar lá dentro da Capripaulo como um núcleo, né? Você tem a cabra convencional, você tem a cabra de leite, a cabra de corte, a mini cabra, como é que você enxerga isso? Eu vejo totalmente essa possibilidade. A Capripaulo prontamente abriu as portas para a gente. Eu tenho o hábito, falo demais, saio colando em todo mundo, né? E mesmo a Associação Brasileira, na figura do seu antigo presidente, Pedro Martins, se colocou à disposição para auxiliar, para formalizar, né? E a Capripaulo também prontamente. Eu acho que hoje falta mais os criadores terminarem de alinhar o que nós queremos, o que nós buscamos, né? E eu creio que isso deve acontecer muito em breve. Porque o associativismo vai trazer para vocês, né, de certa forma, como a gente tem visto e a gente tem pregado muito isso, essa facilitação da agregação, né, da aglutinação dos criadores e principalmente
né, trabalhar em prol da raça, trabalhar em prol da atividade. Né? Sem dúvida. E eu entendo o seguinte, quanto mais criadores, quanto mais pessoas trabalhando em cima de uma atividade, melhor para aquela atividade. Sem dúvida, né? Eu sem não dúvida. acredito que se eu só fizer... não, se só uma pessoa tivesse ouro no mundo, o ouro não tinha o valor que tem. É verdade. Não é verdade? E essa é uma dos grandes desafios que eu sinto hoje aqui no Aroeira. Uhum. Porque como a gente tem esse foco no animal de produção, no animal leiteiro, eu tenho raros ou quase nenhum criador que trabalha nessa linha. Então é muito difícil para a gente colocar genética nova. Então a gente tem que buscar fazer esse trabalho que a gente tem feito, né, de pegar animais convencionais, uma toga, uma alpina, enfim, e colocar a miniatura em cima, e tem que aguardar alguns anos, ver como que essas filhas estão se comportando, para a gente poder, se nós tivéssemos outros criadores desenvolvendo o mesmo tipo de trabalho, facilitaria e andaria muito mais rápido. Fato. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui no bate-papo, uma tempestade de ideias aqui, nós já passamos o dia aqui conversando e ideias aflorando e tal, mas a Thaís chamava a atenção de uma coisa extremamente interessante. Vamos fazer aqui um raciocínio, né, bastante simples para que a gente possa entender. Uma vaca adulta pesando aí seus 600 quilos, uma cabra convencional pesando aí os seus 50, 60 quilos, dependendo da raça. A mini cabra, né, pesando aí os seus 28, 25 quilos. 25 né, a mini cabra. O trabalho que a Thaís está fazendo aqui é essa mini cabra produzindo quase que o mesmo de uma cabra convencional, 4 litros, 3 a 4 litros de leite por cabra. E aí, falando em consumo, né, proporcional ao peso, que é o que o ruminante consome, e também o espaço físico, instalações, etc., com certeza a mini cabra com essa produção, nesse trabalho que você está fazendo, tende a ser a bola da vez. Se Deus quiser, eu acredito que em poucos anos nós vamos provar para o mundo que ninguém precisa ter um outro animal de leite, senão uma mini cabra. E você tem conseguido aqui exemplares, né? Nós vamos ter a oportunidade daqui a pouquinho de ir lá conhecer. Você tem tido exemplares aqui com boa produção individual? Tenho. Ainda a gente tem uma variação grande de animal. Hoje a gente sabe perfeitamente quais são os melhores animais. Já temos machos que imprimem essa aptidão leiteira comprovadamente, com netas produzindo muito bem, né? Mas hoje nós temos algumas cabras que atingiram picos de 3 e pouquinho. Pesando aí seus 25 quilos, nós estamos falando do animal que está produzindo 10, 15% do peso vivo de leite. Do peso vivo. O teor de sólidos, infelizmente, de proteínas de sólidos ainda a gente não fez análise, mas nós nos comprometemos. Assim que eu tiver na mão eu vou te enviar. Mas você tem uma observação sua prática, que tem mostrado que os sólidos totais da mini cabra tem tido aí... São inacreditáveis, inclusive colocando muitas pessoas colocam em xeque. E nós tivemos até uma filmagem aqui uma vez que eles voltaram para comprovar, acompanhando a ordem e toda a produção, para ter certeza que você estava utilizando de fato daquilo que nós estávamos falando. Então eu volto a dizer, com 3,7 quilos ou litros de leite, nós tiramos 1 quilo de queijo fresco, fora a ricota. Quer dizer, um rendimento fantástico, né? É inacreditável. Se a gente for pensar na cabra convencional, que essa relação vai aí para os seus 6,5, 7 litros, na vaca 10 litros para 1 quilo, quer dizer, com a mini cabra você consegue aí 3,7. Você vai produzir menos, mas você, para o produtor de queijo, claro, é inacreditável. E aí pensando, né, nessa questão do custo de produção, sabendo que a alimentação representa aí 60%, 70% do custo de produção, dependendo do sistema de produção que o produtor adota, você consegue trazer esse custo lá embaixo com essa condição das cabras da mini cabra, né? Com certeza. Você reduz esse custo. Com certeza, absurdamente, de água, de tudo, mesmo de pisoteio, né? Se você tem paquete, a delicadeza do animal é muito grande. E você vai buscar agora aí, dentro desse trabalho aqui da Aroeira, né, continuar com foco aqui na seleção, né, genética focada na mini com produção leiteira, e buscando parcerias aí para essas comprovações aí da questão dos sólidos totais, do rendimento, etc., para começar a ter essa caracterização, né, e a divulgação com dados fidedignos aí, né, da pesquisa nesse sentido, né? Se Deus quiser, com certeza. Esse é o próximo passo para agora, né, a análise do leite, e o nosso sonho é que em 2 anos e meio a 3 anos, ao vendermos um exemplar, a gente possa dar a garantia que
no mínimo 2,5 litros a pessoa vai conseguir. Vai levar a biricabra com aquela quiser. produção. Hoje a gente ainda tem uma variável. Genética é cruel, né? Com certeza. É cruel. Não é linda assim, você não viu meu pai e minha mãe. Não é 1 mais 1 igual a 2, né? Infelizmente não. E a genética leiteira demora muito. Com certeza. Porque quando a gente trabalhou cor, foi um trabalho demorado, né? Então o rebanho aumentou de tamanho, depois aí nós consolidamos cor. Claro. Mas você vê no momento do nascimento. E o leite, muitas vezes a gente tem que esperar a segunda gestação. Então essa cabra precisa atingir a maturidade, parir, e posteriormente, às vezes, aguardar uma segunda aparição para a gente... Mas a gente vai lá, a gente tem paciência. E lembrando, né, Thaís, que não é só a produção de leite, né? Tem conformação de úbero, inserção, musculatura, tamanho de teto, quer dizer, aprumos, né? Quer dizer, tudo isso vem junto com a seleção genética, né? Quer dizer, é um conjunto de fatores para que aquele animal tenha a característica, domine a produção, mas dentro de uma conformação adequada. Sendo, né? Nós tínhamos um macho espetacular, filho de uma fêmea espetacular. Aí nós fizemos a monta, e nasceram filhotes bonitos, mas não saía nem água. Como é que pode? Produção leiteira nenhuma. Ele não passava, ele não imprimia. Quer dizer, esse aí ficou pro pet mesmo, né? Ficou para pet. E aí, falando nisso, né, nós temos aí uma entre os criadores, né, vertentes aí, criadores que defendem a mini cabra apenas com a função de pet, de companhia, né? Você que está trabalhando forte nessa vertente de ser um animal funcional, como é que você está vendo essa discussão? Olha, eu acho interessante o crescimento deste mercado. Eu tenho muito medo de modismos, né? Tenho muito medo de modismos e daquela busca da corrida do ouro. Então, de um resultado imediato e daquilo que se faz. Eu sei que tem muito criador sério desenvolvendo um trabalho sério, tem muita gente entrando no mercado com o desejo de desenvolver um trabalho sério, como em todo mercado. O nosso medo, o conselho normalmente que eu dou, quando as pessoas me ligam, a primeira pergunta sempre é qual é a altura, eu não sei, né? Vem conhecer o nosso trabalho, eu sempre convido a pessoa a vir ver, conhecer, para ver se é o que a pessoa sonha. Então, o conselho que eu dou, visite os criadores, vá visitar, ver se é o que você quer, ver se está sendo desenvolvido aquilo que, né, que você almeja. E enfim, é difícil, eu consigo falar do meu trabalho. E uma das preocupações que a gente tem, nós assistimos uma palestra recentemente com relação ao animal pet, são as zoonoses. Existem regras para a gente ter uma cabra dentro de casa. Não é o mesmo processo de um gato, de um cachorro, de um canarinho. Então, a responsabilidade de quem cria um pequeno ruminante é muito grande. Eu não posso ir para o shopping passear, ou de repente levar esse animal para um lugar onde eu não informo ninguém, com o risco de uma contaminação. Né? A gente sabe que a África hoje está com um problema muito sério da peste, né? E o mercado inteiro fecha. Imagina o Brasil inteiro fechado. Com certeza. Nem sei se eu devia estar falando isso aqui. Não, é fato. A gente tem que chamar atenção nisso exatamente porque pensando nesse mercado, para quem vai levar o animal para dentro de casa, tem que ter as informações do como fazer e por que fazer, né? Quer dizer, não é simplesmente colocar o animal introduzido dentro de casa. Sim, né? Dizer, e mesmo a dificuldade... recentemente eu queria fazer um ultrassom, eu tenho um ultrassom aqui que meu marido não fez, e eu queria fazer um ultrassom nessa cabra, e os hospitais veterinários convencionais, mesmo eu atuando nessa área que a gente tem, né, um pet shop, mas que não é voltado assim para a veterinária, ninguém queria fazer em cabra. Então, para você achar um veterinário, para você achar alguém que consiga manejar, então antes de colocar, não é um carrinho. Tem gente que fala, eu quero para o meu filho. Não, primeiro, veja se tem um espaço adequado, onde você vai conseguir alimentação, as vacinas, se você vai ter uma assistência. O meu telefone não para, é como se eu fosse uma veterinária, de pessoas ligando e pedindo ajuda em momentos de necessidade, porque não. E é interessante você fazer essa observação, porque uma coisa é você ter um animal num centro urbano como São Paulo, por exemplo, onde você mesmo, né, Renata, preocupar com a alimentação, que é um ruminante, precisa de volumoso, precisa de fibra. É a base da alimentação, né? As pessoas precisam entender. Quer dizer, vai precisar de feno, vai precisar de volumoso, então você não vai achar isso fácil num centro urbano, né? Com facilidade, ou vai ter que trabalhar isso, né, de uma certa forma, como você comentou nos pet shops, né, para ter esse novo foco. E a questão
de um calendário vacinal que é completamente diferente de um gato, de um cachorro, né? Quer dizer, é um animal completamente diferente. Sem dúvida, e fundamental, precisa seguir. Sem esse protocolo, então, muita gente acha que amar um animal é você colocar um vestido, levar no pet shop para dar banho, mas eu já vi pessoas dando pão, biscoito de cachorro, aí o animal empanzina, aí não tem para onde ir, aí liga, aí você fica bravo, porque... não se preparou para ter o animal, né? Ou foi mal orientado. Exato, né? exato. Essa responsabilidade dos criadores também, ao fomentarem, né, as minicabras, tem que entender que esse público tem que estar preparado para poder... Porque senão também tem vida curta, né? Daqui a pouco o mercado satura e morre o projeto. Né? E fica mal falado, né? Com certeza. Então a gente tem que... Nós precisamos nos cercar e talvez traçar diretrizes. Verdade. Né? Vamos traçar diretrizes. E aí que a importância da organização e da associação dos produtores para realmente crescer com consistência e com um projeto que tenha todo um arcabouço de dados e informações técnicas. Dúvida, né? Sem dúvida. Mas eu acho que nós estamos no caminho. Não tenho dúvida disso. Falando aí em minicabras e falando aqui do projeto do Capoeira Aroeira, vamos lá para conhecer a estrutura? Bora lá. Vamos lá para você conhecer aqui o plantel, conhecer raças, falamos de instalações e para você ter uma ideia, né, dos animais que nós estamos falando aqui. Entender, no caso aqui do Capoeira Aroeira, minicabra focada na produção leiteira. Vamos lá para conhecer. Bora lá. Bora lá. A ASPACO, Associação Paulista dos Criadores de Ovinos, possui como propósito fomentar a atividade de ovinocultura no estado de São Paulo, sendo um agente fundamental na cadeia produtiva, realizando uma ampla gama de atividades em todo o estado, com o objetivo de alcançar e atender cada elo da cadeia. Cursos online, cursos presenciais, dias de campo, exposições, projetos regionais de incentivo à ovinocultura, representatividade na Câmara Setorial da Agricultura, lives técnicas, Campeonato Cordeiro Paulista e muito mais. Conheça mais sobre nossos trabalhos, entre em contato ou venha nos visitar. Expedição BE Brasil, Terras Paulistas, município de São Paulo, a capital do estado de São Paulo. Eu estou aqui no Capril Minicabras Aroeira com a criadora Thaís Tatini. Thaís, obrigado por receber a Expedição BE Brasil. Vamos conhecer esse projeto que você está desenvolvendo aqui? Bora lá, vamos juntos. Conhecendo aqui então detalhes aqui, Minicabras Aroeira no município de São Paulo. Bem, Thaís, nós estamos aqui com mais um lote, né? Explica um pouco pra gente, né, que lote é esse, que trabalho você está fazendo especificamente com esses dois reprodutores. Aqui é o espaço dos machos, eles sempre ficam separados, e aqui eu tenho dois reprodutores. Ambos vêm de mães e pais de ótima aptidão leiteira. O Pacheco, que é o mais pintadinho, nós já temos algumas filhas dele, ainda não em produção, para a gente poder dizer. E o Bonifácio, eu tenho uma expectativa enorme no que ele vai me trazer em termos de produto e animais leiteiros. Que inclusive ele traz muita característica do Teutoburger, né? Muito. Foi o trabalho que você fez aqui? Foi. Eu tenho paixão pela raça, né? A cor é muito linda e eu tenho uma expectativa enorme. Ele é uma promessa. São animais jovens, inclusive. Bem, né? Bem jovens. O Pacheco vai fazer 2 anos e o Bonifácio faz 1 ano agora. Então aí você tem tido essa preocupação aqui de trabalhar a minicabra, mas com funcionalidade, né? Você está trabalhando um foco de funcionalidade para os animais, né? Para mim, animal tem que ter função. Para enfeitar jardim, eu uso um anãozinho, que dá menos trabalho. É um sonho nosso. Eu acredito muito no potencial da minicabra leiteira. E o reprodutor, ele é muito importante. Então a gente tem um cuidado muito grande. Hoje nós temos 3 machos só na propriedade. Focado então na produção leiteira. Produção leiteira. Você vem trabalhando essa seleção, entre outros indicadores zootécnicos, a produção leiteira. A produção leiteira e os indicadores zootécnicos, embora eu não seja uma profunda conhecedora, eu procuro estudar e seguir a proposta desses indicadores. Então a gente leva muito em consideração conformação, né, aprumo, tudo que é necessário.
Perfeito. Estou vendo aqui mais um lote aqui na propriedade, Capril Aroeira, aqui no município de São Paulo, região de Palheireiros, onde a gente está tendo a oportunidade de ver esse trabalho da seleção genética para mini cabras com a funcionalidade da produção de leite. Bem, Thaís, mais um lote aqui do Capril, né? Fala um pouco para a gente que lote é esse e desse trabalho que você tem desenvolvido aqui no Capril Aroeira. Então, eu vejo o mercado com duas vertentes. O predominante, que são as cabras miniaturas voltadas para o mercado pet, animais de companhia. A minha paixão são as cabras, mas eu amo o animal de função. Então, o que a gente busca? Animais de produção leiteira. Aqui a gente tem um lotezinho, são 5 fêmeas, todas futuras promessas leiteiras, mas ainda estão muito pequenininhas. Acredito que algumas delas vão ter que sair porque elas ficaram muito pequenininhas para a produção leiteira. Até porque a gente leva muito em consideração toda a habilidade materna e a aptidão. A mini cabra é muito precoce. Se a gente não tomar cuidado, elas correm o risco de emprenhar com 3 meses, 4 meses. Eu já vi machinhos de 60 dias fazendo monta. E elas sendo assim tão pequenininhas, é um risco muito grande. Aqui a gente separa machos e fêmeas, né? Mas eu imagino alguém que leva até para pet, uma cabrinha como a Juma, vou pôr ela no chão, que ela é tão pequenininha, né? O risco de uma cabrinha dela, ela hoje está com 6 para 7 meses. Ela está aqui, esse coxo deve ter o que, 30 centímetros. É um risco grande de uma cabrinha dessa emprenhar muito jovenzinha, por menor que o macho seja. Vamos aguardar, ver o que vai dar aqui. Mas você tem uma preocupação também de trabalhar os indicadores como precocidade, produção, aprumos, né? Existem alguns produtores selecionando para pet aí, preocupado muito com o fenótipo, né? Cor, né? Tamanho de orelha, etc. Mas você leva em consideração o mini, mas com essas condições zootécnicas de produção, né? É fundamental. Eu não entendo uma criação, seja qual for o destino que você vai dar para a criação, seja pet, seja para principalmente produção. Se nós não levarmos em consideração toda a parte zootécnica, conformação, aprumo, aptidão materna, rusticidade, que é uma característica muito grande. Então, o que acontece? Embora elas sejam precoces, é muito comum a gente chega e tem 3 filhotes ao lado da mãe, e ela cria esses animais sozinhos. Então essa aptidão materna e essa rusticidade são muito comuns aqui no Aroeira e a gente leva em consideração. E eu acho isso fundamental, é fundamental. É interessante que, considerando o tamanho do animal, né, independente dessa questão da funcionalidade, seja para pet ou seja para produção leiteira, aí agora em função do tamanho, os espaços físicos para criação permite que você crie espaços bastante limitados, né? Fala um pouco pra gente dessa característica. E aí eu costumo brincar, né? Se Deus fez uma cabra, para que alguém cria uma vaca, né? Se a gente considerar o consumo de água, de alimento, a necessidade de espaço que ela tem e conseguindo produzir, eu entendo isso como um milagre, é um presente que Deus deu para o homem. Né? Eu tenho cabrinhas de 28 quilos que são capazes de produzir 2 quilos de leite por dia. É milagre, é muito especial. Então, a mini cabra vai atender o pequeno produtor, ele vai atender o produtor que tem menos condição financeira, porque eu imagino que você coloque 20 mini cabras, onde você coloca uma vaca, talvez até mais mini cabras do que uma vaca. E quando você considera a produção delas e o que a gente produz, com 3,7 litros de leite, você vai produzir 1 quilo de queijo, é um milagre, é um milagre. Nós vamos falar daqui a pouco, inclusive, desse trabalho que você está fazendo, né, de verticalização da produção dos queijos, que é um trabalho que você quer desenvolver agora, que é a caracterização do leite da mini cabra, né, para entender essa composição, né, química, para ver como é que está essa concentração de sólidos na mini cabra. É um trabalho que você vai começar a fazer em parceria com universidades, né? Sim, com certeza. Estou sonhando com isso. E eu tenho certeza que a hora que a gente trouxer esses resultados vindos de um centro de pesquisa de referência,
o mundo vai acordar. Porque na prática você já está percebendo isso, né? Quer dizer, o rendimento do leite para processamento para os derivados tem sido grande, né? É impressionante, é impressionante. Parece milagre mesmo. E a qualidade, né? Um leite delicado, suave, doce. A gente percebe que tem um preconceito muito grande com relação ao leite de cabra. Mas quando as pessoas experimentam, degustam, elas percebem, e a facilidade, né? Você pode ter no quintal da tua casa uma mini fábrica de leite. É verdade. Bom, nós estamos vendo aqui mais um lote, aqui Capril Aroeira, município de São Paulo, né, falando aqui da produção, aqui o lote de matriz, de fêmeas, e depois nós vamos ter a oportunidade de ver e degustar os produtos derivados aqui produzidos aqui pela Thaís. Aqui a gente está num dos piquetes, nós separamos elas por lotes, de acordo com a genética, né, pai, mãe, e sempre elas ficam soltas nos piquetes cercados, tem um espaço de grama, normalmente a gente até roça essa grama, tem sempre uma capineira, e aí nós temos um espaço coberto, cercado, onde elas se alimentam. Colocamos o fenil, os coxos, a água fica mais acima, e aí tem uma área mais abrigada, que é o aprisco onde elas dormem. Nós estamos no anticlima para a criação de cabras, né? Aqui é frio, é úmido, é um alto de serra, elas já estão plenamente adaptadas, e eu acho que é muito importante o espaço, a qualidade do ambiente, para mim é determinante Sem também dúvida, nos resultados que a gente tem. Então eu acho que um animal feliz, que fica solto, corre, pula, brinca, que está com o grupo dele, vai produzir, vai viver melhor, vai adoecer menos, né? Pensar em bem-estar hoje faz parte da dinâmica da atividade. Sim, né? Para mim isso é outro ponto fundamental. Então você leva em consideração, é o conjunto de fatores, é que a gente estava falando sobre sanidade, né? A alimentação, a nutrição e a genética enfim, andam juntos. Andam juntos. Nós estamos vendo aqui o espaço, né? E os animais, você comentava com a gente, tem livre acesso a qualquer uma das áreas, né? A qualquer uma das áreas. A qualquer momento ele pode ir para um espaço, para o outro, para a área de solário. Sem dúvida. Sempre... E quando a gente precisa fazer uma intervenção, uma vacinação, alguma coisa, colocamos o alimento, a gente fecha a porteirinha e aí fica mais fácil no manejo. Vamos conhecendo um pouco mais do espaço aqui, onde nós temos essa área dos piquetes, né? Os animais têm livre acesso, espaço ao solário, aos piquetes, a área de alimentação e também o espaço onde os animais podem se abrigar e pernoitar. Aqui nós temos um outro lote de matrizes, a Mona Lisa, a Pipoca. E aqui já trazendo para o tamanho que você considera ideal, né? Aqui já o tamanho que eu considero ideal. E ela aqui continua com essa característica mínima, já te dá a condição de trabalhar aí a questão da produção leiteira, né? Sim, e todas elas já foram para a ordenha, todas elas apresentam essa característica. Eu estou muito feliz, todas elas, algumas já de segunda aparição, outras de primeira, e trouxeram tudo aquilo que a gente espera. Então fixou a cor, que era um sonho muito antigo, fixou o leite, fixou a habilidade materna, então, e o tamanho. Nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui essa característica aqui, né, do Capril Aroeira, de buscar a característica da mini cabra, mas a funcionalidade com o tamanho adequado entre o mini e as características fenotípicas e zootécnicas de produção, que é a preocupação que a Thaís tem tido, né, de trabalhar animais com funcionalidade, buscando aí a produção de leite aqui do Capril. Thaís, visando funcionalidade aqui dentro do seu processo de produção, você definiu piquetes com corredor central, né, e esses piquetes separados de forma que você facilita a separação por lote e o manejo do dia a dia, né? Sim, exatamente. Então aqui a gente tem um piquete, são cabras mais jovens, nascidas no mesmo ano. O mesmo se repete aqui, um outro grupo, onde a gente evita colocar, ou ficam irmãs juntas, os machos sempre separados em outro piquete. E entre o piquete dos machos e das fêmeas nós temos um espaço no meio vazio, né, para evitar que eles furem cerca e tudo, e facilita sempre o manejo. Na hora de colocar um reprodutor, as fêmeas já estão separadas de forma que elas aceitem um reprodutor
onde a gente não tenha problema de consanguinidade, enfim, que a gente atinja o objetivo que a gente vem buscando. E facilita que nesse caso do manejo, né, o fato de você ter um corredor central com os piquetes laterais, cada qual separado, com a parte da alimentação, do abrigo dos animais e o solário, né, você consegue fazer um manejo que facilita muito para o seu colaborador também, né? Facilita demais, facilita muito mesmo. E ao mesmo tempo, a gente está buscando e conseguindo atingir o bem-estar animal. Então elas têm um espaço agradável para elas, né? A gente tem alguns pneus espalhados, mas eu acho que nem há necessidade. Tem um sombreamento para os dias de muito sol. Sim. Eu acho que isso é fundamental, né? E o espaço da alimentação e o aprisco onde elas ficam. O interessante aqui é a gente falar que nós estamos no coração de São Paulo, né, Thaís? Quem está nos acompanhando aqui não faz ideia, né? Eu atravessei praticamente vindo para cá a cidade de São Paulo todo, passei lá por Interlagos, né, pelo Autódromo Interlagos, para chegar aqui na casa de Thaís. Quer dizer, nós estamos aqui no miolo, né, de São Paulo, nesse ambiente, diga-se de passagem, agradabilíssimo, muita mata, muita água, né, com a criação de cabras no centro de São Paulo. No centro de São Paulo, é verdade. Fantástico. Estão vendo aí mais detalhes aqui da formação dos piquetes, do espaço subdividido em áreas e piquetes para categorias diferentes, no trabalho sendo feito aqui no Capri Aroeira, município de São Paulo. Thaís, nós estamos aqui na sala de ordenha, né, e para quem está acompanhando a Expedição Via Brasil, pensar em ordenhar a mini cabra parece até um paradoxo, né? Ah, não consegue, não tem como. A gente vê um exemplar aqui, uma das fêmeas, que já traz uma conformação de úbere, né, características que você tem selecionado. Sim, a gente busca desesperadamente. Essa já é uma F3, ela é neta de alpina americana, então a mãe dela é alpina americana com mini, e ela é fruto desse cruzamento. A gente vem acertando o úbere, essa cabra num pico de lactação nós conseguimos 3 quilos dia, uma cabra bem dócil, bem tranquila. E agora nós estamos novamente colocando a miniatura em cima para a gente diminuir um pouco mais. Então o tamanho dela é intermediário. Eu imagino que essa cabra hoje tem em torno de 52, 53 centímetros. Okay. E o ideal que eu busco aqui no Aroeira das leiteiras é entre 48, 50, não menos do que 47. Até porque elas são muito prolíferas. Então eu imagino para um animal produzir 3 animais, 2... ela precisa ter uma estrutura física bastante razoável, né? A gente tem conseguido acertar a inserção de úbere, os aprumos também eu gosto, né? E a nossa ideia é que em 2 anos, ao vender um animal, a gente consiga dar garantia de que ele produzirá no mínimo 2 litros dia. E esse é um trabalho que você tem, como a gente já chamou a atenção, né, da sua preocupação com os indicadores zootécnicos, a prolificidade é uma delas, né? Você tem aqui boa parte das suas matrizes já com partos duplos e triplos, né? Sim, sim. Hoje nós temos 84% de partos duplos e desses 84, 5% são triplos. Então eu acho que são resultados muito interessantes. E você fala também que dessa condição a outra característica é a habilidade materna. Todas elas cuidando dos filhotes, né? Fundamental, fundamental. Todas elas cuidam sozinhas. Eu acho que o animal não tem que dar trabalho pra gente. Ele tem que, né, companheiro, agora um animal que requeira muito meu tempo e os meus cuidados, não dá. É verdade. Né? Então nós estamos vendo aqui mais um exemplar aqui do Capri Aroeira, já com essa característica leiteira, uma cabra de um tamanho intermediário, também bastante pequena, e que está sendo cruzada agora com o reprodutor que nós vamos conhecer aqui, que é o Máximos, que traz essa característica buscando aí reduzir um pouco o tamanho, mas sem perder de vista a funcionalidade. Um detalhe técnico, Luciano, Diga, a gente cria elas soltas em piquetes, né? Então elas ficam, deitam no chão, então estão sempre sujinhas. Sim, ninguém claro. Tá brilhando aqui. É como eu no fim do dia. É o operacional do dia a dia, né? Quer dizer, isso é importante até você destacar, que quando a gente faz a visita pela expedição, a gente não vem aqui para mostrar nada maquiado, né? O dia a dia da propriedade, sim, né? Sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança. Sim. Uma característica aí de mais um exemplar aqui do Capril, essa já com a produção, uma característica leiteira bem acentuada. Aqui é a sala de ração, onde a gente guarda um pouco dos medicamentos e a ração que eles consomem. Então, a silagem de milho, e toda a ração é guardada em bombonas para evitar o ataque de roedores. Ok. A gente tem ração
silo, um pouquinho de milho, um pouquinho de aveia, um pouquinho de ração peletizada com baixo teor de proteínas que a gente usa nos machos. Aí tem a ração das nossas galinhas, a ração dos gatos, o sal mineral. E a importância de ter esse espaço organizado, né? Isso também, de novo, né, facilita o dia a dia do colaborador, facilita o trabalho da propriedade como um todo. A organização é fundamental para o dia a dia, né? Sem dúvida. Inclusive, a gente tem a concha medida dentro de cada uma dos baldes, né? Então, eles sabem, ele tem a marca até onde vai de silo e depois uma concha medida de cada uma das bombonas está aqui. Então, se você começar hoje, se eu pedir, ô Luciano, prepara a ração para mim, não tem o que errar. É só pegar a concha medida e colocar no balde. Fazer a mistura, né? Exato. E aí você tem logo anexo aqui a sala de rações e a sala de ordenha, né? Aí aqui fica a sala de ordenha. O que facilita aí. Como a gente está vendo, a Branca já está ali. Já... Elas vêm todas felizes porque elas só comem, começam a comer, né? A gente põe a ração, elas vêm para a ordenha. A Clarabela já está esperando a vez dela. Nem é horário ainda, né? Mas elas vêm para cá sozinhas, a gente faz a ordenha e depois dá a ração. Você comentava conosco, inclusive, que você tem todo um controle zootécnico com as balanças, fazendo a pesagem dos animais, do nascimento ao desmame, fase adulta, buscando sempre ter um controle disso, sim, né? Sim, até porque às vezes a gente teima, né? Elas estão muito magras. Não estão. Aí a gente coloca na balança. E a gente faz esse controle ao nascimento e faz o acompanhamento. A gente sempre tem falado, né, Thaís, que indicadores, né, são instrumentos de gerenciamento, né? Quem não anota não tem como gerenciar, né? Como gerenciar. Tem que ter informação. Exatamente, com certeza. Vamos ver aí mais esses detalhes aqui, Capri Aroeira, com a organização dos espaços, controle e anotação zootécnica para que haja um gerenciamento e tomada de decisão com base em dados. Thaís, assim como nos demais espaços que a gente já teve a oportunidade de ver, você continua, né, aqui também nessa área com essa preocupação sempre do bem-estar. Tem as áreas aqui de alojamento dos animais, né, com boa ventilação, limpas, organizadas, né, animal aí com a canzileira, água limpa, né, o tempo todo, e o ambiente totalmente organizado para eles, né? Com certeza. Aqui a gente mantém as cabras que estão em lactação. Então a gente tem uma salinha de ordenha, tem a sala de ração aqui, e os animais que estão em lactação vêm para cá. Muitas vezes próximas à aparição, a gente já traz e separa. Então a gente tem 3 baias, foi uma adaptação. Hoje o máximo subiu, porque algumas delas estavam apresentando cio, já estão há muito tempo em lactação. A gente estava quase perdendo o período da monta agora. Me dá uma dó de fazer a monta, Luciano, quando elas estão em alta produção de leite ainda. Então tem cabra ainda dando 2 litros, 2 e pouco dia. Aí eu morro de dó de fazer a monta, então às vezes eu perco. Normalmente já começa a ter uma queda, né? Quando começa com a monta. Sim, ela estava em 4 litros, essa cabra, né? E a gente percebe o espaço aí bastante definido, com os animais tranquilos, alojados, né? E como você falava, você tem aqui os piquetes, né? Que nós vimos lá em cima, tem todas as áreas definidas. Aqui pela proximidade da sala de ordenha, maternidade e as cabras paridas ficam nesse espaço. Ficam nesse espaço, e mesmo assim elas têm um piquetezinho delas e tem também um espaçozinho ali de um piquete de capim. Ali a gente tem o Embrapa, é o curumi. Ok. BRS Curumi já, BRS os animais já têm esse espaço, assim como também nos outros piquetes, de livre acesso os animais optam aqui, tanto no solário quanto na parte interna, sempre. Área de comida, água, sal, quer dizer, eles têm aqui, né, o livre-arbítrio de definir ou decidir onde estão no espaço. Né? E um outro cuidado que a gente tem, eu brinco que tem cabras corintianas, palmeirenses, santistas, são paulinas, né? E a gente tem que ter muito esse cuidado quando alguma sai do grupo onde ela está e passa para outro grupo. Então a gente fica com muita atenção nisso, porque às vezes ela é excluída, né? Então na hora de alimentar, às vezes eu brigo, tem horas que eu fico sentado olhando, quando eu mudo, faço a mudança, até que essa adaptação seja feita por completo, e opto normalmente por fazê-la à noite. Parece que quando ela acorda lá, ela já estava lá. Tá ambientada, né? E essa dominância é muito comum na caprinocultura, né? A gente percebe em algumas raças e alguns lotes, existe sempre essa dominância, né, na caprinocultura. E sempre tem uma, desculpa, mas é a corintiana. As santistas não fazem isso. Bom, eu como palmeirense não vou entrar nessa seara.
Foi realmente, como você fala, né? Quer dizer, tudo é uma questão de manejo e observação no dia a dia do criador, né, Thaís? É os 10 minutos de curral todo dia, né? Tem que ficar. Tem que estar presente, né? E é um prazer, né? Eu falo, eu sou doente, porque se deixar eu fico sentada observando, a gente aprende muito observando. É verdade. Muito, muito Com mesmo. certeza, não tenho muito dúvida. mesmo. Estou vendo aqui mais um espaço, aqui ao fundo a gente vê aqui o espaço da sala de ordem, nós vamos ver detalhes agora, também aqui com a sala de rações, o espaço que as cabras em lactação, né, e no terço final de gestação ficam, né, para serem manejadas adequadamente aqui no Capril Aroeira, município de São Paulo. Thaís, nós estamos num espaço aqui bastante diferenciado aqui do Capril, né, uma área em que você já bastante ampla, também no ripado, onde você vê as diversas divisórias, né? E mais um lote aqui do Capril, são lotes de fêmeas também, aqui tem um reprodutor. Tem um reprodutorzinho aqui emprestado, que ele é miúdo, na verdade, nem todas as cabras aqui estão cobertas com ele. Uhum. Algumas a Miak já está para criar, foi usado outro reprodutor, que já foi embora. Aí a gente tem uma Toggenburg PO, que eu estou com o produto dela aqui, um presente divino, é a Valentina, uma feminha, linda. Filha do Máximo? Filha do Máximo. Então ele imprime essa característica leiteira, e filha de uma PO, tem um Uberi lindo, é uma promessa que, né, a gente vai concretizando esse sonho. E já traz essa característica, né? Você buscou uma cabra de um padrão normal, né? Uma cabra que tem um tamanho padrão da raça, já colocando um bode que vai imprimir também essa condição do mini com a produção leiteira. Com a produção leiteira. E aí a gente vai sonhando, né? Cruza ela com o Pacheco, depois com o Bonifácio. Daqui uns 2 anos a gente está com uma tataraneta produzindo 4 litros de leite e mini. E a gente falava há pouco, né? Nós estávamos aqui trocando ideias, informações. Se nós tivermos, né, dentro desse trabalho que você está fazendo da seleção focada na produção leiteira, levando em consideração que o animal come, né, volumoso, matéria seca, e proporcional ao tamanho do animal, se você conseguir levar essa característica leiteira do animal pequeno, o produtor vai ter a opção de ter pequenos animais com pouco consumo de alimento, com boa produção. Com uma alta produção e com uma excelente qualidade, porque o teor de sólidos, né, é uma promessa. Vamos aguardar para ver, daqui uns anos a gente conversa, mas eu vou provar para o mundo que vai ser o diferencial do animal leiteiro. Tá, estão vendo aqui mais esse espaço aqui do Capril, essa área onde tem todas as separações, nós vamos conhecer agora ali o espaço da maternidade também, com o lote de matrizes aqui, Capril Aroeira, município de São Paulo, tendo a oportunidade de conhecer esse trabalho da seleção genética focado na produção de leite e na minicabra. Thaís, dentro da organização aqui desse espaço do Capril, nós estamos aqui com a maternidade e um exemplar que em breve já está parindo aí. Você criou esse espaço para dar toda uma condição de cuidados recém-nascidos. Com certeza. Evita o estresse da mãe, né? Quando a gente percebe que ela vai entrar em trabalho de parto, ela já é isolada, é mais confortável, fica mais fácil o manejo e também a alimentação separada para ela, né? E os cuidados com o bebê. Lembrando que sempre, né, logo depois de nascido, cura de umbigo, né, mau colostro, ter o espaço adequado, também evitar vento frio e excesso de vento. Esse espaço você conseguiu manter essas condições. Sim, nós temos 8, acho que são 12 pequenos espaços assim. Às vezes, por exemplo, quando os quádruplos nasceram, a gente abre e ela fica com um espacinho um pouquinho maior, né? E lembrando, independente do leiteiro, quando elas parem, a gente acompanha, tira o excesso de colostro, que é comum, né, os primeiros dias, e os primeiros 30 dias elas ficam à vontade com a mãe. 30 dias à vontade com a mãe. Na hora da alimentação, com 1 semana a gente já abre, os filhotes ficam andando à vontade no meio das cabras, vão para o piquete, mas na hora no final do dia, quando a gente vai fazer a alimentação e pela manhã, eles estão presos, que facilita a alimentação da mãe, sem estresse, e os cuidados também com os filhotes, o acompanhamento do score corporal para pesar, para ver como que ela está em lactação. E aí, depois de 30 dias, está todo mundo livre, leve e solto. Já entrando dentro de uma condição adaptada à realidade da propriedade, que animal realmente a campo,
né, Sim. já também imprimindo a questão da rusticidade, Sim. né? Além da produtividade de leite, que é o seu foco, também buscar a rusticidade para que sirva em qualquer propriedade. Né? Com certeza. Eu acho que a rusticidade, ela é fundamental. É fundamental, porque a ideia da mini cabra leiteira é atender o pequeno produtor, é atender, às vezes, uma pessoa que está iniciando no mundo do leite. Então, se for um animal muito delicado, isso dificulta muito, né? Fato. Beleza, estou vendo aqui mais esse espaço, a maternidade. Estamos aqui com a matriz que já, breve, já vai estar aí parindo, né, nesse espaço adequado para que haja toda a condição, né, da cria e também da matriz pós-parto. Thaís, nós temos um tripé aí na atividade da capinocultura, da ovinocultura, que é falar de nutrição, falar de sanidade, falar de reprodução. Né? Nós tivemos a oportunidade de ver todo esse espaço que você criou, a sua preocupação em trabalhar os indicadores na reprodução focados em produção de leite. Como é que está a questão do protocolo sanitário? Você tem um calendário sanitário, tem uma rotina de limpeza das instalações? Como é que você conduz isso aqui? Tá. Primeiro que eu sou a maníaca da vassoura, né? Que deve ter um sangue de bruxa. Eu não consigo não entrar e não... Então, em todos os nossos espaços, se você observar, a gente tem a vassoura, tem o lixo com tampa, pazinha e tal. O reparo sempre no ambiente onde elas dormem, onde elas ficam. Aqui é um espaço maior, o capril, ele é cercado embaixo para que elas não tenham acesso, onde cai esterco e tal. Jogamos frequentemente veneno de rato, já tive problema, porque o próprio roedor desloca, né? Mas a gente faz. O chão ali, onde é mais o espaço, ele é mais rente ao chão, dá uns 30 centímetros, ele é todo removível, então a gente você consegue tirar aqui levanta o piso e faz a remoção do material. Que é usado posteriormente na capineira, né, quando ela está fechada. Caixa d'água e água em todos os acessos. Os coxos são limpos diariamente. Uma das dificuldades, nós não fizemos o comedouro externo. Então, os coxos a gente alimenta. Depois de 40 minutos, voltamos, limpamos e deitamos os coxos para evitar que elas sujem eles dentro. E com relação às vacinações, final de gestação a gente faz a revacinação, todas elas, e os filhotes, normalmente a gente espera, então tem filhote que vai ser vacinado aos 30, outros aos 70, a gente faz a vacinação. Existe um protocolo, né, que você seguimos esse protocolo. Sim, copiei. Você tem, inclusive, aqui anotações para a vacinação da clostridiose, da coccidiose, raiva, quer dizer, existe um protocolo que você segue, né, e acompanha e monitora isso. Monitoramos, e levamos isso muito a sério. Né, e, como eu falei, a gente chegou a ter um problema aí, que eu aconselho todo mundo, mantenham em dia a vacinação de raiva, que normalmente a gente não leva tão a sério, né? Muito criador leva a sério. Mesmo em cachorro, a gente vinha vindo trabalho com isso. A prefeitura deixou de fazer aquelas campanhas ostensivas já há alguns anos, e a gente tem visto que a raiva... devagarinho, tem sido algum problema, tem sido um problema. Recentemente tivemos uma morte de uma senhora mordida por sagui. Aqui, por exemplo, é uma área de silvestres, a gente tem veado, cachorro do mato, gato do mato, onça, paca. É uma mata densa aqui, né? Densa. E a gente avista os animais, à noite você sai de carro, você tromba, as câmeras de segurança pegam direto. Então, esse manejo do protocolo vacinal é fundamental. Né? E aí o produtor também, você tem esse cuidado, inclusive dos produtores que vêm aqui para adquirir os animais, levam todas essas orientações do protocolo, sim. Né? No dia seguinte ele recebe pai, mãe, avó e o protocolo vacinal. Que a maioria não anota e fica ligando, esqueci como é que faz. Inclusive da farmácia básica, né? Um antitóxico, algumas coisas é fundamental. O protocolo sanitário, manejo da higienização e limpeza de instalações, o dia a dia aqui do Capreiro e você que está acompanhando a Expedição Ver Brasil, levar sempre em consideração que o tripé sanidade, nutrição e reprodução tem que andar junto para que você tenha resultado e principalmente produtividade com baixo custo. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação? A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais. Mas existe uma solução eficaz: Bioverme.
Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, Bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos, permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais. Bem, Thaís, tivemos a oportunidade, né, de conhecer aqui o Capril, a estrutura, conhecer, né, os animais e o espaço que você dedicou. Lembrando de novo, né, nós estamos aqui numa área urbana, na maior cidade desse país, né, a mais populosa desse país, mas um lugar muito aprazível, um espaço muito adequado e que você conseguiu trazer para esse universo, desse espaço, a minicabra. Ela se encaixou muito bem aqui dentro desse espaço que você criou, né? Sim, com certeza. E eu estou a 40 minutos, mais ou menos, da minha casa mesmo, né? Infelizmente eu não moro aqui ainda. E tem o trânsito de São Paulo que judia um pouquinho, né? Mas eu acho que se levasse elas para a Avenida Paulista, elas iam se adequar lá, viu? Cabra é fácil. É verdade. E traz, como a gente falou, né, no bloco anterior, um cuidado também para quem vai trabalhar. E aí fica aí também, né, a nossa observação aos criadores que estão focando só no pet, essas características de que o cliente, o consumidor que vai levar esses animais tem que entender o que é uma minicabra, né? Com certeza. As suas exigências nutricionais, as suas particularidades, quer dizer, é um animal diferente, como pet, né, traz características totalmente diferentes de um cão, de um gato, e que deve ser levado em consideração. Sem dúvida. Ela tem as suas necessidades específicas, né? Verdade. A gente sonha, a gente tem o desejo, mas o animal precisa de alguns cuidados que nem sempre é possível dentro de um apartamento ou numa casa. E lembrando que a cabra por si só é um animal muito curioso, né? É um animal que vai subir, que vai trepar, que vai... Quer dizer, não é simplesmente ter um animal dentro de casa, não é tão simples assim, né? E eu brinco que normalmente elas começam comendo aquilo que você mais gosta. Se você tiver uma roseira, que é a tua paixão, ela vai comer. Se tiver um bonsai que era do seu avô, valiosíssimo, ela vai olhar para ele, olhar para você, ela vai começar por ali, né? Mas até proposital, né? É meio assim mesmo. Mas como é que você está vendo aqui, dentro desse processo, você teve aqui a possibilidade, são espaços mais reduzidos, até em função do tamanho do animal, a quantidade de alimento também, né, menor em função do consumo, em função desse tamanho. Como é que você está vendo essa questão da adaptação da mão de obra, do seu colaborador, de trabalhar com os animais dentro desse espaço urbano, nessa condição? Como é que foi adaptar isso com o seu colaborador? Olha, eu, da minha parte, tive muita sorte. Eu tenho um rapaz que trabalha conosco, ele é um menino muito especial. Eu brinco com ele que mesmo que a esposa dele largar dele, eu não vou largar nunca. Né? É um rapaz muito interessado, muito curioso, muito trabalhador, né? Hoje a mão de obra a gente sabe que é um problema mundial, né? Talvez hoje seja o maior desafio em qualquer área, né? De um hospital, um restaurante. Então, nós dois aqui damos conta. A gente brinca que junta nós dois, pode pegar 10, não vai fazer o que a gente faz aqui, né? E então foi um menino que ele tem um interesse, um rapaz inteligente, ele é muito limpo e muito curioso, e ele tem um apreço muito grande pelos animais, graças a Deus. E a gente percebe as instalações muito organizadas, limpas. Eu cheguei hoje, é um domingo, né, para você ter uma ideia, eu estou aqui, até agradeço a Thaís por me receber aqui num domingo, né, e ele estava aqui pela manhã, enquanto a Thaís me recebia, e ele já deixou tudo organizado, trato passado, limpo, etc. Quer dizer, tem essa facilidade, você conseguiu encaixar isso. Sim, bom, né? sim, a gente tem essa parceria, eu falo que eu e o Marcos, nós somos parceiros, e ele que viabiliza, porque mesmo numa indústria, você pode ter a maior fábrica do mundo, com o melhor maquinário, se você não tiver um operador, alguém, o fator humano é importante. É fundamental. E aí, dentro desse aspecto, né, no seu processo aqui, usando o nosso mineirês, como sempre tem brincado aqui, onde que eu estou, para onde que eu vou, né? Como é que está a sua ideia do Capoeira? O que você pensa, né, em número de animais, de plantel, para que você atenda esse público? E como é que está na sua mente, na sua ideia, esse planejamento de ter referência, como já está sendo hoje, de animais? Mini cabra com produção de leite. Como é que está o seu horizonte de tempo?
Eu estou na contramão do mercado. Eu acredito que esse mercado está bem longe ainda de atingir um pico, né? Eu acho que o mercado da mini cabra como um todo, seja ele pet ou de produção, tende a crescer mais do que triplicar do que a gente vem vendo hoje. E eu estou na contramão, eu estou diminuindo. Eu sou uma velhota, costumo dizer, mas tem a vantagem, Bill Gates dizia que quando você quer alguma coisa bem feita, chame 2 velhotas, né? Eu tenho uma irmã que é uma parceirona nas cabras, sempre que eu preciso ela me ajuda, porque depende muito de mim. Eu tenho o Marcos que me ajuda, mas aos domingos, feriados, nas férias dele mesmo, agora ele saiu 15 dias e eu que fico, e carregar saco de 40 quilos na minha idade já não é mais um esporte predileto. Houve momentos que eu não me incomodava. E isso está demandando um tempo muito grande. Eu tenho uma paixão absoluta para essas cabras, não pretendo parar nunca. Enquanto eu respirar, eu gostaria de ter uma cabra do meu lado, mas não mais sempre como um desafio, e hoje tem o desafio leiteiro. Então já faz alguns anos que a gente vem reduzindo o plantel, até no mercado o pessoal brinca, você vem falando isso. Nós chegamos a ter 50 matrizes. Hoje nós estamos, salvo erro, com 23 matrizes de mini, tem umas 3 meio sangue maiores, né? Eu gostaria de chegar em 10. E nós estamos criando braços da Aroeira aqui no interior de São Paulo. Existe uma família que era do nosso projeto, e muito dedicada, e boa parte dessas matrizes hoje irão para lá. E estamos fechando uma parceria com o Capril, de renome aqui de São Paulo, onde a gente vai mandar um dos nossos machos, aliás, o nosso macho de cabeceira, para cobrir essas cabras PO dele. E aqui, hoje ele trabalha com convencionais, Sunning e Alpina, Alpina americana. E introduzir o reprodutor, né, o mini, para trabalhar para começar a leiteira. Então eu acho que num espaço menor de tempo, né, eu com 40 matrizes, eu acho que o que eu não consegui nesses anos, num espaço menor de tempo, porque hoje eu tenho 3 reprodutores já, grandes promessas. Então acho que, né, eu acredito que num espaço menor de tempo a gente vai atingir os nossos objetivos, mesmo eu trabalhando com menos animais. Então a ideia é diminuir um pouquinho mais. Na verdade você diminuiu menos animais aqui, mas ampliou as parcerias. Ampliei as parcerias. O foco ampliou, exatamente, né? Exatamente, Se você verdade. por outro ponto de vista, na verdade você ampliou. É verdade, Né? e menos animais sob meus cuidados, né? Tá, mas com essa parceria, com os nossos olhos lá, e a gente trocando ideias, nos visitando, e eu acho que... Falando na mini cabra aroeira, produção de leite, né? Pensa que parou por aqui? Parou não. Não. Você vem trabalhando derivados, né? E trabalhando em produtos para mostrar, inclusive, né, não só o quão saboroso mas também essa gama de possibilidades, como é a caprinocultura convencional na produção dos diversos derivados de leite. Sim. Né? E nós já tivemos a oportunidade de vir aqui, vamos ter a oportunidade agora de degustar. Fala um pouco para a gente disso. Na verdade, eu quero provar para o mundo que a mini cabra leiteira é uma possibilidade infinita. E a qualidade dos produtos dela são muito diferenciados, né? Um leite doce, suave, delicado, e os produtos também. Então agora nós temos uma cobaia aqui, nós vamos aproveitar, vamos começar... Eu dizer que é a parte mais difícil da visita, a gente vir aqui para provar os produtos. Né? Aqui é uma coalhada, e aí eu também... preciso contar um segredo. Eu sou péssima na produção disso tudo. Aí entra outra velhota, né? No Bill Gates falou que eram 2 velhotas, e a minha irmã que a paixão dela, é o meu hobby, são as mini cabras. E o hobby dela ela faz cursos de queijos, faz experimentos, e ela é quem produz. Hoje a gente tem a coalhada. Diga-se passagem também aqui, uma geleia produzida aqui. É verdade. A geleia fui eu, hein? A geleia de uva fui eu. Família, de receita de família. Então, vamos experimentar aqui a coalhada, com essa geleia. E ela tem essa característica desse azedinho com a geleia. É bem especial, né? E é delicado, né? Você não faz ideia do quanto é bom. Existe um preconceito com relação aos produtos de cabra, o leite de cabra, e ele é de uma delicadeza, e a maioria das pessoas que degusta fala, ai, nossa, eu nunca ia saber que é de cabra.
se a gente não fala, essa né? harmonização que foi feita aqui com a geleia ficou fantástica. E a cor fica bonita também, Muito, né? A minha sobrinha neta, ela gosta de misturar tudo que fica meio cor-de-rosa. Fica bonitinho. Você vai salivando aí que eu estou degustando aqui. Você não faz ideia do quanto isso é bom. Ai, que bom, graças a Como é que Deus. você está vendo esse mercado, né? Trabalhar isso aqui, você vê a possibilidade de ampliar essa produção, a verticalização, de já trabalhar, ou o seu foco no primeiro momento vai ficar com a produção dos animais? Na verdade, o nosso foco é a produção de animais, é a genética da mini cabra leiteira. A ideia dos produtos é provar que existe essa possibilidade e que é um produto extremamente diferenciado, mas eu acredito muito nesse mercado. Eu sonho, aliás, eu acho que você vai ser o nosso porta-voz, em pegar o nosso leite e levar para algum produtor de queijos nobres para fazer um experimento com o nosso leite. Eu gostaria muito de enviar para alguém para que fosse testado esse leite, né? Gostaria de mais vozes defendendo a mini cabra leiteira. Você tem tido essa oportunidade de experimentação, né, de produtos derivados. O que mais você tem feito com o leite da mini cabra? O que você tem trabalhado e o que tem chamado mais atenção aí? Primeiro como que eu diria, a produtividade, o rendimento. Então o rendimento é excepcional. Inclusive nós fizemos o queijo de coalho e eu me lembro que no curso de queijo de coalho eles falaram em números, eu tenho até filmado, no momento se eu falar eu vou estar errando, mas salvo o erro eram 12 litros de leite de cabra, porque o curso foi de cabra, para 1 quilo do queijo de coalho. E nós conseguimos com 6 ponto alguma coisa, não chegou a 7 para 1 quilo. No queijo diz que o queijo, aquele filetado, como é que é o nome dos queijos filetados, Luciano? As mussarelas, né? Que a coalha, que a cabra, o leite de cabra não possibilita. Isso, e nós chegamos a fazer, não fileta como de vaca, mas a Andrea, queimei todos meus dedos lá ajudando ela, mas ela conseguiu. Por conta dessa característica da mini cabra de ter mais sólidos totais, quer dizer, você tem um rendimento maior e te permite fazer produtos que talvez com o leite convencional de cabra não seja possível. Você tem percebido isso? Eu já não, porque a Andrea que faz a produção, né? E ela também apanha um pouco, porque a gente não tem uma sala específica para a produção. Então ela vai adequando espaços, ela tem alguns armários. Ai, que bom. E uma vantagem que muita gente não sabe, quem trabalha com leite de vaca, que o leite de cabra tem sobre o leite de vaca, é que a gente pode congelar esse leite, descongelar A legislação possibilita isso, né? Possibilita, né? O requeijão mesmo, ontem eu cheguei correndo, descongelei para fazer o requeijão para hoje. Então, o leite congelado permite isso, né? A produção de queijos. Você que está acompanhando a Expedição Bem Brasil, essa coalhada com essa geleia que foi produzida aqui, você tem que experimentar. Não pode ficar só assistindo e vendo, não. Tem que usar. Olha, parabéns. Eu tenho que pedir licença para colocar aqui. Agora você vai ter que experimentar, degustar o queijo. Aqui você fez um frescal? Frescal. Talvez ele tenha ficado um pouquinho mais firme. Ela fez ontem, foi sexta, né? De quinta para sexta à noite. Fresco mesmo. Fresco mesmo. Queijinho frescal, leite de mini cabra, produzido aqui no Capri Aroeira. Tantana, cobaia. Eu só salguei. Muito bom. É bom, é delicado, né? Muito. Ele é bem delicado. Agora nós tivemos um encontro de criatura. Uma consistência leve, né? Um sabor delicado, leve, desmancha na boca. Né? Pois é, ele é bem suave, né? Eu me lembro que há uns 8 meses atrás nós viajamos para um hotel fazenda e eu gosto muito do que... Não falta, na nossa mesa aqui em casa, toda a nossa produção para consumo próprio, né? Pouquíssimo leite também. Mas sempre tem o queijo fresco, sempre tem a coalhada, sempre tem o requeijão. E o bursanzinho também, não houve tempo. Andrea não fez. Mas eu me lembro que eu sentei lá no local, nós fomos tomar café da manhã. Leite, eu amo queijo fresco. Aí eu comi e falei, gente, tá com gosto de vaca isso aqui. Porque eu acho que aqui... Já acostumou eu acho que sim, que ele é bem delicadinho. Thaís, eu queria... Vou experimentar mais um pedaço. Eu queria sempre ressaltar isso, né?
ideia pré-concebida, o preconceito de que, né, o leite, o queijo, os derivados do leite de cabra tem um gosto forte, tem um gosto de bode. Isso não é verdade, né? Se você tiver as boas práticas de fabricação, sem dúvida, as boas práticas da ordenha, higiene adequada, etc., é um queijo refinadíssimo. Eu acho também. Como você falou do tripé, né, de sucesso na criação, né, claro. Eu penso que o manejo adequado, desde a ordenha, da sala de ordenha, né, a limpeza de úbere, os materiais que a gente vai usar, não tem como não ter sucesso. Não tem como não ter sucesso. É muito diferenciado. Agora vai ter que... O requeijão, eu penso que eu deixei um pouquinho consistente demais, mas vai ter... Depois você come queijo de novo, tá? Se não gostar. Porque como a Andrea é a produtora, eu vou até mostrar, ó. Ficou um pouquinho mais consistente do que deveria. Mas... E tem a ricota. A ricota a gente... Aqui essas variações todas, quer dizer, o frescal, né, fez aqui o requeijão, né, teve aí... Eu consigo ter a ricota também? A ricota, né? Ela não mandou, foi uma pena. A ricota, às vezes a gente coloca azeitona, um tomate seco, um manjericão. Eu vou ficar te devendo, você vai cobrar. Ela faz uma torta doce de ricota, maravilhosa, muito boa. Vou ter que voltar. Vai ter que voltar, vai mesmo. Mas como é que está a sua percepção? Você, inclusive, vem de uma família de pessoas que estão intimamente ligadas à gastronomia, né, a restaurantes, né, inclusive da alta gastronomia. Como é que você está vendo os derivados do leite de cabra, principalmente os queijos, etc., na alta gastronomia, nos restaurantes, e a percepção do consumidor com esse produto? Como é que você tem visto isso? Olha, primeiro eu vou falar como criadora, né, quando eu falo para as pessoas que eu crio cabra, aí eu sempre falo, eu crio cabra, não, eu crio mini cabra. Tem queijo? 99% das pessoas, quando a gente comenta que cria, você vende queijo, você tem queijo, você vende queijo, então há uma busca, eu acho que houve um despertar do brasileiro, de uma forma geral, pelo menos aqui em São Paulo, a gente percebe isso claramente, para o queijo de cabra. Eu percebia que antigamente, quando os meninos eram pequenos, que nós começamos com cabra, nem usávamos leite nem nada, né? Havia um certo preconceito com relação tanto a carne, né? Eu venho de família italiana, amo um cabrito, e quanto aos derivados e o próprio leite, né? E hoje o que a gente percebe é exatamente o inverso, é a busca, e nós no Brasil temos evoluído muito, e temos queijos premiados no mundo inteiro, com medalhados, né? Nós temos grandes produtores de queijo de altíssima qualidade. O mercado está crescendo? O mercado vem crescendo muito. E os chefes de cozinha têm buscado, têm trabalhado? Como é que você vê isso na família, com, né, os seus parentes que têm e trabalham com os restaurantes? A gente vem de família italiana, meu pai é italiano, né? O restaurante fez, o ano passado, 70 anos de Brasil. E, claro, sendo italianos da Toscana, não dá para separar o cabrito, né, da gastronomia. Então, existem raviolis com recheio de massas, né, com recheio de queijo de cabra, existe. Agora, a gente nem tem produção para isso, então vem de outros criadores, mas eu me lembro que o ano passado, a minha irmã comentou que eles estavam reclamando por falta de leite, de produto no mercado. Faltava mais produtos, faltavam derivados. E isso está no cardápio do restaurante? Está no cardápio, está no cardápio. Infelizmente não é de mini cabra, quem sabe? Em breve. Quem sabe em breve, quem sabe um dia, né? Olha, fantástico aqui também o requeijão. Você faz os produtos aqui excelentes, excepcionais. Aí a gente vai caminhando aí para o final dessa nossa visita, né? Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o trabalho que você tem desenvolvido ao longo desse tempo, em especial com essa preocupação dos indicadores zootécnicos, pensando no animal funcional, o que pede ser uma mini cabra, mas indicadores zootécnicos, né? Fertilidade, precocidade, prolificidade, né? Aspectos de conformação de úbrio, a boa musculatura, a prusca. Você tem tido um cuidado na seleção, não tirando, né, o foco do mínimo, mas o foco da funcionalidade. Parabéns por essa sua preocupação. Obrigada. Tenho certeza que o mercado tem muito a ganhar com esse seu trabalho, com esse foco
que você tem desenvolvido. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem acompanha aí a Expedição Ideia Brasil, para apreciadores da caprinocultura e da ovinocultura e também apreciadores dos nossos produtos derivados, que são fantásticos, cada vez mais presentes no mercado. Primeiro eu queria te agradecer, né? Eu estou tão honrada, eu falei, como assim eu, né? Porque é um trabalho maravilhoso, fantástico, parabéns pela iniciativa, pela ousadia e pelo atrevimento, né? Eu chamei de atrevimento. Em vez do cara ficar num estado, ele resolveu fazer o Brasil, né? E o Brasil não é a Holanda, né? É um bocado grande. E eu acho o seguinte, com a expansão dos grandes centros urbanos, e a diminuição do espaço de produção para tudo, eu vejo uma possibilidade infinita na minicabra, e eventualmente pensando até no futuro, outros criadores, não eu, né, mas até como um animal de corte, quem sabe, né, por que não? E então eu acho que esse mercado está engatinhando ainda, o da minicabra, como um todo, tanto o pet como o animal de produção, e existe um espaço muito grande. Nós estamos aprendendo todo dia, nós estamos crescendo, nós estamos nos organizando enquanto criadores, e hoje tem muito criador iniciando esse trabalho. Eu acho que o mercado tem muito ainda para expandir, e fora que é um prazer enorme, né? Eu sou uma apaixonada, meu olho brilha, né? E aí eu penso o seguinte, a gente também tem que fazer as coisas com paixão, porque se não se divertir no percurso, não tem graça, né? Eu queria aproveitar até fazer um parênteses antes do encerramento, também aqui parabenizar o trabalho que vocês, inclusive, criadores de minicabra, tiveram essa conexão, essa ligação com a academia, através lá do Instituto Zootecnia, o professor Ricardo Costa, que tem sido um apoiador, inclusive vocês organizaram o primeiro Miniberro, né? Foi, agora nós vamos para o segundo, agora. No Instituto Zootecnia de Nova Odessa. Sim. E é importante, né, Thaís, a aproximação da academia nesse trabalho, né? Sem dúvida, é fundamental. E eu tenho visto como um todo, todos vocês, todos os ligados, todos aqueles que estão ligados dentro de universidade, o Ricardo tem sido fantástico. Ele tem sido um intermediador, né? Ele abraçou realmente. Nós nos sentimos muito acolhidos pelo Instituto, né, na figura dele, que abriu as portas, que tem dado todo um suporte, muita paciência, porque muitos de nós estamos engatinhando ainda na caprinocultura, né, então chega a ser chato, parece criança na escola fazendo pergunta, e ele sempre com muita paciência, e eu da parte do Aroeira eu falo, todos aqueles a quem nós buscando informação, Capri Paulo, a Associação Brasileira de Criadores de Caprinos, os criadores em exposição, eu costumo ir para tentar divulgar o nosso trabalho e fomentar a minicabra, né? Todos têm uma paciência com a gente, uma tolerância, sabe? E isso nos deixa muito felizes. Então, eu não podia deixar de registrar, porque de fato o professor Ricardo tem sido aí um grande incentivador, apoiador. A gente viu esse trabalho que vocês desenvolveram aí. Sim, agora nós vamos para o próximo encontro agora. Fantástico. Esse mês ainda, no fim do mês. Fantástico, bom demais. Então vê aí o apoio, né, das instituições de ensino, centro de pesquisa, para esse novo universo da caprinocultura brasileira, que é a minicabra, focada na funcionalidade de animais pet e também na produção de leite, que é o trabalho que tem sido feito. Abraço, professor Ricardo, e parabéns aí pelo incentivo, que outras universidades e institutos possam também comprar essa briga e vir aí, né, trabalhar esse novo universo. Com certeza. Thaís, quem quiser fazer contato aqui com o Caprio, com você, tem um Instagram, tem um telefone de contato, como é que é o contato para quem quiser conhecer? A gente tem o Instagram, que é o Minicabras com S, Aroeira, tudo junto, Minicabras Aroeira, e ali tem o nosso telefone. Tem o nosso WhatsApp. Você está seguindo aí a Expedição Ideia Brasil, segue aí o link de contato aqui, Minicabras Aroeira, aqui na cidade de São Paulo. Thaís, obrigado. Obrigada a você, obrigada mesmo, viu? Muito obrigada. E você que acompanha a Expedição Ideia Brasil, quiser conhecer detalhes e acompanhar o nosso dia a dia no Instagram e no Facebook, e o vídeo completo desta e outras visitas, você vê no canal do YouTube. Esperamos vocês lá, até a próxima. Forte abraço.